Alguém que recebeu o batismo na Igreja Católica, digamos lá quando era criança, pode receber o batismo de novo em outra igreja? Não! Há um tempo atrás, uma senhora me perguntou se a filha dela havia cometido pecado por se batizar numa outra igreja. Ela tinha sido batizada na Igreja Católica quando criança. Essa senhora, eu batizei minha filha e depois ela, agora, um pouco tempo atrás, ela foi batizar numa outra igreja. Ela cometeu pecado? Aquela senhora estava preocupada, né? Um olhar de preocupação na pergunta dela. Claro que a gente não deve julgar, em hipótese alguma. Quero refletir com você sobre isso à luz do que diz o Catecismo da Igreja Católica e também à luz dessa leitura que eu quero refletir com você na Palavra de Deus. Mateus 3, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por ora, deixa. É assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, nele está o meu agrado. João Batista estranha o fato de Jesus vir até ele pedir o batismo, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como o próprio João havia profetizado. E este vem pedir o batismo com água, que ele já tinha falado: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse Senhor do céu e da terra, o Filho de Deus, vem até ele pedir o batismo. João Batista acha estranho. Por qual motivo Jesus precisaria do batismo? Na verdade, Jesus é ele que instituiu o batismo. Então, nesse momento, ele não precisava, não era necessário para ele o batismo de João. Então, por que Jesus vai atrás do batismo de João? Porque Jesus quer cumprir todo o preceito, toda a justiça. Vamos ver aqui o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 1272. Quando a gente vai analisar um documento da igreja, ele é dividido por parágrafos. Cada parágrafo tem um númerozinho. Então aqui nós vamos no parágrafo 1272. Aqui tem todo um estudo sobre o batismo maravilhoso, né? E no parágrafo 1272 vai dizer: incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével. Indelével quer dizer que não se pode apagar. Tá lá, não se apaga mais. Da sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. O batismo é a nossa via, o nosso selo, a nossa marca que nos marca para Deus, nos marca como filho de Deus, como pertença a Cristo. E infelizmente algumas pessoas são batizadas, mas, como diz um bispo da nossa igreja, não são suficientemente evangelizadas, ou seja, não tem consciência dessa graça que lhes abre o céu, não tem consciência da graça que é o batismo. Nós estávamos numa conversa de familiares, né, entre família, e uma mocinha que já é batizada numa igreja evangélica estava ali no meio, uma conversa, e ela tentando convencer o pai dela a viver o seu batismo, ou seja, a ir para a igreja, a ser uma pessoa de Deus, né, um homem de Deus. Acho que o sonho da vida dela é que o pai dela comece a ir para a igreja e se firme, né, nas coisas de Deus. E conversa vai, conversa vem, veio essa questão do batizado. Eu fui batizada, porque o pai dela falou: eu batizei meus filhos lá naquela igreja, apontando para a igreja católica. E aí ela falou: eu fui batizada na igreja católica e fui batizada na igreja X, falou o nome da igreja. Alguém disse para ela: só existe um só batismo. O batismo é um só. O resto
Aí a pessoa não soube responder, ficou, né, aquele minuto ali. O resto é. Daí ela completou: banho. Nas palavras dela, o que não é batismo é banho. Eu não condeno a mocinha lá, a outra mocinha, da filha daquela senhora que se batizou na igreja, ou melhor, que teve um banho na outra igreja, porque talvez essa era a forma na cabeça dela e na cabeça das pessoas em volta dela, da sua nova, a sua irmandade, ali, os seus novos irmãos, as ovelhas daquele redil, para eles era uma forma de cumprir toda a justiça. Mas é claro que nós que temos consciência, acredito que você tem consciência do teu batismo, devemos vivê-lo, devemos mantê-lo na sua forma pura, sem que o pecado possa corromper. Claro que ele não tem poder de corromper, mas assim, sem que o pecado impeça a graça desse batismo fluir na nossa vida. Por isso que todo ano a gente vai na igreja e canta aquela música: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Porque um dia a gente teve essa graça de receber o batismo e se tornar pertencente ao reino de Deus, filho de Deus. De que forma você pode viver melhor o seu batismo hoje? Fique com Deus.